Irmãos amados, eu tenho uma palavra para a gente meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 21 desse Evangelho precioso. Lucas, capítulo 21. O capítulo 21 do Evangelho de Lucas é o momento em que Jesus Cristo está em Jerusalém e está proferindo algumas palavras importantes acerca do tributo dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, enfim. Não é? E é interessante que o capítulo 21 começa Jesus olhando para o momento do ofertório no templo, e ele vê os ricos lançando a sua oferta na arca do tesouro, vê também uma viúva pobre lançar 2 pequenas moedas, enfim. Isso nos mostra que Jesus percebe e vê tudo o que acontece à nossa volta. Às vezes a gente não imagina, né, que alguma coisa que está sucedendo, Jesus não está vendo. O Deus não está vendo. A ideia que a gente tem quando sucede alguma coisa é que Deus não está vendo. Mas será que Deus não está vendo? Quem já ouviu alguém dizer isso? É o que a gente ouve por aí. As pessoas dizem, mas será que Deus não está vendo isso? Claro que Ele está, fica tranquilo. Deus está vendo, Deus está percebendo, Deus está conhecendo todas as coisas, enfim. Porque, na verdade, não há nada oculto aos olhos do nosso Deus. E é interessante, irmãos, que esse capítulo aqui, ele vai apresentar para nós algumas partes importantes que eu quero, nessa noite, conversar com vocês aqui. Nós temos assistido os noticiários, não é? Todo mundo que assiste um pouco das notícias, não é notícia do Rio, não é notícia de São Paulo. A notícia do Rio e de São Paulo é só roubo, assalto, tribulação, atropelamento, só isso. É só besteira. Só besteira. Você tem que ouvir as notícias do mundo. O que está acontecendo no mundo. Panorama mundial. E o mundo, ele está vivendo exatamente o que Jesus Cristo está predizendo aqui nesse texto da palavra. É importante que, quando Jesus está no templo, nesse início de capítulo 21, ele está ali, vendo as situações, vendo as coisas acontecerem. E a partir do versículo 5, a Bíblia diz assim, e dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quanto a estas coisas que vedes, dias virão, em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo que Jesus estava vendo aqui, o templo onde ele estava, que Lucas diz que ele estava ornado de formosas pedras e dádivas, foi o templo construído quando os judeus retornaram da Babilônia, lá pelos anos 570 e pouco aí, 534 por aí, 70 e pouco é muito, 534 por aí, antes de Cristo. Eles saíram do cativeiro, sob o comando de Esdras, e começaram a construir um templo. E o templo pequeno, bem diferente daquele templo de Salomão. E depois que o governo romano assumiu o controle da Judéia, da Palestina, então Herodes, para fazer uma graça aos judeus, ele pediu que o templo fosse remodelado. Segundo alguns historiadores,
Na porta central do templo havia como que uma figueira desenhada, não é, de ouro, que Herodes mandou colocar ali, a fim de adornar aquele templo. E havia muitas pedras bonitas que famílias de judeus mais ricos, eles doaram para poder tornar o templo mais bonito. Na verdade, a preocupação deles, né, era o que Jesus sempre disse, com o exterior. Toda a nossa preocupação, irmão, toda a preocupação do ser humano nessa terra é sempre com o exterior. Já perceberam isso? A gente se preocupa muito com o exterior. Por isso que a indústria de cosméticos está ganhando bilhões hoje. Se você quiser ficar rico, abre uma indústria com creme e bota lá, creme milagroso. Você dorme com 50 anos, passa o creme no rosto e acorda com 15 anos. Vai vender muito. Vai vender muito. Então, a indústria do cosmético, as academias estão cheias, né? E o pessoal faturando. Não é verdade? A indústria do vestuário, da aparência, né? Os salões de cabeleireiro, cada esquina tem um. Porque a preocupação do ser humano é com o exterior. As pessoas gastam o que tem, o que não tem, para ficarem bonitos, né? Se embelezarem. E aí passa creme, estica, ajeita. Os cirurgiões estão... Eu conheço pelo menos uns 2 cirurgiões plásticos que estão bem de vida, né, Beth? Muito bem de vida. Meninos que foram membros da nossa igreja muitos anos atrás, fora do Rio, tudo meninada pequena. Outros são médicos, enfim, é uma turma animada. Estão ricos, esticando os outros. A camarada chega lá, doutor, dá uma esticada aí. Ele estica aqui, estica. E cada esticadinha dessa é um dinheiro bom, né? Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com a aparência. Se preocupam com o exterior. E era essa a preocupação das pessoas no dia de Cristo. Eles enfeitavam ou enfeitaram o templo. Eles se preocuparam em ornamentar a parte externa do templo com ouro, com cobre, com coisas preciosas, a fim de valorizar aquele lugar ali. E, infelizmente, as pessoas buscam isso, né? Valorizar o corpo. E aí, esquecem-se de cuidar de quê? Hein? Do interior, não é? Da alma, do espírito. E aí você vê pessoas famosas e formosas, mas vazios, completamente vazios. E aí, para preencher esse vazio que existe dentro deles, eles sucumbem-se no mundo, não é? Dos vícios, dos prazeres, de tantas coisas que Jesus Cristo alertou aqui em Lucas 21. Quer ver? Versículo 34. Olha o que Jesus alertou aí, 21 e 34 do Evangelho de Lucas. Jesus alertou. Irmão Delson, o seu amigo ali tem uma Bíblia? Não, Nelson, faz favor, sente aqui. Vem aqui. Vem aqui, irmão Nelson. Isso, eu vou trazer o Delson então, olha. Dê essa Bíblia de presente ali para o seu amigo, por favor. Vai lá e dê de presente para ele. Faça até uma dedicatória depois, assina embaixo. Muito bem. Agora ele vai poder ler a Bíblia conosco. Pronto, é dele. Ele ganhou uma Bíblia. Acabou o problema. Então, Lucas 21 e 34. Olha o que Jesus disse aí. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, verso 34. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Noutras versões, por exemplo, na linguagem de hoje, na versão NVI, a internacional,
nessa linguagem que dei a Bíblia de presente ali para o amigo do Delcio, diz algo mais, não é bem diferente. Diz o que, irmã Beth, aí? Viram bem? Aqui são 3 coisas, né, que Jesus disse. A glutonaria é o que diz aí? A libertinagem, né? Glutonaria tem a ver o quê? Com a comida. E embriaguez tem a ver com o quê? Com a bebida. E os cuidados da vida tem a ver com o quê? Com essa aparência toda, né? Que as pessoas procuram. Cuidar da vida. Cuidado com essa aparência. E aí Jesus disse o seguinte: você tem que olhar por você. Essa expressão olhai por vós, que Jesus está dizendo aqui, é olhar para dentro de nós. Olha para você. Olha para você. Olha para o seu interior. Olha para a sua vida. Para que não aconteça que o seu coração se carregue, se enche de quê? De bebida, de comida, de bebida e de cuidados da vida, ansiedade, estresse. É o que nós estamos assistindo hoje, irmãos, não é? Com a situação do mundo. Eu comecei falando que a gente tem que olhar a situação do mundo, porque esse texto de Lucas 21 aqui, ó, essa paginazinha da Bíblia, tem muita coisa a ver conosco hoje. Os dias que nós estamos vivendo são dias em que o mundo está vivendo o que Jesus predisse, não é? Está vivendo o que Jesus predisse. São dias difíceis, dias de muitas lutas, dias de muitas situações caóticas, mas as pessoas, em vez de olharem para o mundo, pelo que está acontecendo no mundo, para o que está acontecendo, e começarem a olhar para eles, dizer, meu Deus, sabe, o mundo está indo num sentido, e eu estou indo junto. Eu estou indo junto. Eu às vezes fico vendo, né, a situação das pessoas. O desemprego está aí, a inflação está por aí, não está subindo, as bolsas despencando hoje, sobe amanhã, o dólar caiu, subiu, essas coisas, enfim, fica essa confusão aí. Já há uma previsão de que daqui a alguns anos 40 bilhões de empregos serão perdidos na terra, vão se fechar portas aí, porque os investimentos vão cessar, enfim, já há uma previsão caótica para um futuro sombrio que se avizinha. Mas nem por isso os bares se esvaziam e os mercados ficam tranquilos, né? Está todo mundo comprando, está todo mundo bebendo e está todo mundo cuidando de quê? Da vida. Não é? Despreocupadamente se endividando. Não é? A classe média já foi calculado a dívida da classe média brasileira, não é mundo não. A classe média brasileira deve no Brasil, os 190 milhões de brasileiros aí, e sei lá, tirando uma meia dúzia aí, devem hoje 1 trilhão de reais. Já beira a casa de 1 trilhão, mais de 1 trilhão. A dívida de todo mundo. As dívidas dos cartões, dívida com o banco, dívida com isso, dívida com aquilo. Somar todo mundo, tudo que a brasileirada deve, é muita grana. É muito dinheiro. Eu não me lembro agora a porcentagem, mas isso é quase que chegando perto do nosso PIB aí da vida aí, Produto Interno Bruto. É muita grana. E as pessoas estão devendo. E em vez de olhar para dentro de nós e perceber que as coisas que estão acontecendo, irmão, é porque, como disse Jesus, no final do versículo 34, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aquele dia. Que dia é esse que Jesus falou aqui?
É o dia que teve início, não é? A partir do versículo 6. Vamos voltar ao versículo 6, Lucas 21, verso 6. A hora já foi embora. E aí, num outro culto, a gente termina isso aqui. Quando eu começo a falar, a hora voa. Olha lá, são 15 para as 9, não vai dar para falar mais nada. Mas eu vou, pelo menos, dividir esse texto aqui, para você ler em casa, né? Fazer uma divisão de Lucas 21. Isso tudo tem início aqui, ó. Quanto a estas coisas que vedes, porque eles estavam embebecidos pela beleza do templo, e Jesus disse, quanto a essas coisas que vedes, dias virão, em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus profetizou aqui a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Jerusalém, que foi edificada por Davi, renovada, né, fortalecida, refeita por Salomão, derrubada por Nabucodonosor, e edificada pelo grupo de judeus que vieram do cativeiro 70 anos depois, reformada nos dias de Herodes, e agora vem Jesus dizendo que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Foi exatamente, irmãos, no ano 70, já dos nossos dias, nós estamos em 2011, menos 70 dá quanto aí? Dá 1941. Tadeu, matemático, já está dizendo, 1941 anos atrás, hein? Isso. 1941 anos atrás aconteceu o que Jesus disse aqui em Mateus 21:6. Todo aquele templo, toda aquela estrutura, tudo que havia em Jerusalém foi destruído. Roma se indignou com aqueles levantes que haviam, aquelas coisas todas, né? Aqueles negócios, aquele movimento todo que queriam a independência. Aí Roma mandou uma legião de soldados sob o comando de um general chamado Tito e arrasou com Jerusalém. Destruiu, acabou, dispersou os judeus, sumiu tudo. Cumpriu o que Jesus falou aqui. Cumpriu. A partir dali, os judeus se dispersaram e a Palestina tornou-se terra de ninguém. Terra de ninguém. Os árabes, os nômades, começaram a possuir a terra, e aí vieram muitos movimentos de conquistas da Palestina, né? Vieram os muçulmanos, vieram os cruzados, vieram os cristãos, vieram não sei mais quem, que não lembro. Por último veio a Inglaterra. E aí conquistou a Palestina e ficou por lá, até que entregou a parte de Jerusalém aos judeus em 14 de maio de 48, quando Israel foi estabelecido nação na terra. E de lá para cá, está lá Israel, brigando com tudo e com todos. Cada dia incitando mais o ódio dos seus vizinhos. E o que nós estamos assistindo hoje, irmão? Exatamente o que Jesus disse aqui neste capítulo. A partir do versículo 7, os discípulos perguntaram ao Senhor, mestre, quando serão, pois, estas coisas? Estas coisas está relacionado ao templo. Aconteceu no ano 70. Que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? E aí, irmãos, Jesus Cristo, dos versículos 8 até o 19, ele traça para nós um panorama do mundo político e também do mundo religioso. Do mundo político e do mundo religioso. Do mundo político, não é? Vai até o versículo 11.
Ele disse, não vos engane, virão muitos meu nome, eu sou, o tempo está próximo. Vocês vão ouvir de guerra, sedição, vai acontecer isso, o fim não será logo. Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, em vários lugares, terremotos, fome, pestilência, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Se você olhar só esse primeiro trecho aqui, tudo isso já está acontecendo hoje de forma acelerada. De forma acelerada. O cumprimento da palavra de Deus está se acelerando a cada dia. As profecias bíblicas estão se cumprindo a cada dia. Eu estou trazendo essa palavra porque eu me preocupo, não é? Porque eu percebo que o povo de Deus, à medida que as profecias se cumprem, à medida que o tempo está sendo, como é que diz, abreviado, né? Os dias estão sendo abreviados, as pessoas estão esmorecendo na fé. As pessoas estão, em vez de estarem atentos, olhando para eles, olhando para a sua situação espiritual, estão, como Jesus disse, se carregando de comida, de bebida e de cuidados da vida. Cuidados da vida. Hã? Você vê que o Brasil, até um tempo atrás, tinha 3 marcas de carro: Chevrolet, Volkswagen e Ford. Hoje tem tudo aí. Por quê? Porque o brasileiro paga para ter carro. Eu assisti a reportagem, vi que um Ford Focus, vendido aqui no Brasil, que sai ali de São Paulo, na época, um ano pouco atrás, ele custava, sei lá, 35 mil. Esse mesmo carro, ele é levado para o Cais do Porto, lá nos Santos, e ele vai para a Argentina. Chega na Argentina, esse carro é vendido por 28 mil. Esse mesmo carro, bota no navio e leva para o México. E lá no México ele é vendido por 18.500. O equivalente em reais. Aí perguntaram ao diretor da Ford. Eu assisti, com os olhos que vão ver Jesus na nuvem do céu com poder e grande glória. Não é que a terra vai comer, não. O crente fala diferente. Não. O povo que não entende Bíblia fala assim, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Não, o crente não fala essas besteiras. Você vê com os olhos que vai ver o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não. O olho do crente é diferente. Mas eu assisti e vi um diretor da Ford ser questionado. Mas por que o carro no Brasil é tão caro? E ele disse, porque o brasileiro paga por isso. O brasileiro paga. Esse carro Ford Focus poderia ser vendido no Brasil por, sei lá, naquela época por 25 mil, a Ford ainda lucrava muito. Mas ele botar o carro por 25 mil, ninguém compra. Então eles têm que botar o carro bem caro, porque o brasileiro paga. Se endivida, mas paga. Então essa é a realidade de quem? De quem está apenas preocupado em comer, beber e cuidar da vida. Cuidar da vida. Cuidar da vida. E as pessoas vivem em torno disso, dessa situação. Enquanto que as guerras estão aí, as sedições estão aí, nação contra nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares, fomes, pestilência, coisas espantosas, grandes sinais do céu. Aqui em Lucas 21 ainda, você quer ver? Dá uma lida aqui, por exemplo, no versículo 25. Dá uma lida no 25 aí. Jesus está falando dos grandes sinais do céu. Olha o versículo 25, Lucas 21 e 25. Eu estou dentro de Lucas 21, não vou sair daí. É aqui nessa páginazinha da Bíblia aqui. O que diz aí? E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas. E na terra, angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Bramido do mar e das ondas. Pega um dicionário aí e procura a palavra perplexidade. Perplexidade é uma coisa sem solução. Quando você está perplexo, é porque você não vê saída. Você não tem para onde correr. Sabe? Você não tem para onde correr. Você está perplexo.
Você fica estático ali, sem solução. É disso que Jesus está falando. E quando ele diz aqui, haverá sinais no sol, no versículo 11, diz assim, haverá vários lugares terremoto, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Essas coisas é o que me interessa. Quem morreu, quem viveu, estou nem aí. Hã? O sol, por exemplo, ele está emitindo sinais. O sol está emitindo sinais. Esta semana, os cientistas ficaram preocupados, eu não sei se vocês assistiram. Eles fotografaram com um satélite aí que está em volta da Terra, em órbita. Eles conseguiram fotografar uma explosão que houve no Sol. Uma explosão. Foi como se um flash de uma máquina fotográfica, quando você aperta ali que sai aquele flash. Isso a milhões de distância do Sol. Esse satélite conseguiu pegar isso aí. E o satélite que está mais próximo do Sol mostrou, é como se o Sol estivesse tendo erupções vulcânicas. E a preocupação dos cientistas é que desse momento em que o Sol fizer uma erupção vulcânica, dessas larvas do Sol, alguma coisa, se desprenda e entre na órbita da Terra. E aí, como diz o ditado aí fora, o bicho pega, né? Então essas coisas estão acontecendo. O céu está em convulsão. O céu está em convulsão. A terra, como Jesus disse aqui, ó, na terra, angústia das nações. Angústia. Está todo mundo angustiado, irmão, porque não tem solução. Não tem solução. Tem jeito. A terra está vivendo em angústia. A Europa, que era uma parte do mundo que todo mundo elogiava, hoje está vivendo uma crise muito grande. E aliado a tudo isso, hoje nós temos vamos dizer assim, um aumento, né, de migração muito grande. As pessoas estão migrando. Essa linha migratória está muito grande aí. Muita gente foi para a Europa atrás de emprego. Muitos brasileiros até. Aí já não tem mais, aí vão para onde? Para outro lugar. Aí chega lá, igual tipo um gafanhoto, né? Eles chegam, consomem que tudo tem naquele lugar. Aí quando consome tudo, aí vai para outro. Aí consome ali, vai para outro e consome também. Ficam assim. Os governos não têm solução. Não há solução. Não tem como. Por quê? As nações estão em angústia, em perplexidade pelo bramido do mar. Mar na Bíblia significa povos, nações, línguas. Isso está em Apocalipse 20, verso 15. Quando diz o mar que viste são povos, línguas, nações, enfim. Então o mundo está desse jeito. E as ondas? As ondas são os movimentos internos das nações. Até um tempo atrás, a Grécia era um paraíso, né? O povo ia para a Grécia ver aquelas antiguidades e tal. Hoje em dia você vai para a Grécia para levar pedrada, né? Porque todo dia tem manifestação, todo dia tem confusão, enfim, a Grécia está lá. Então o mundo está, como Jesus disse, não é? Do lado religioso, só mais um minutinho, a partir do verso 12. Vamos ver o lado religioso aí. A partir do verso 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. E Jesus disse, proponde em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregue. Matarão algum de vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência
possuir as vossas almas. A partir do versículo 12 até o 19, Jesus já muda e diz que alguma coisa vai acontecer no mundo espiritual. Não é? Em termos de quê? De perseguição, de prisões. Alguns serão conduzidos para interrogatório, como ele disse aqui. E isso vai acontecer para que o nome dele seja testificado. E aí quando eu vejo isso aqui, né, as pessoas ficam preocupadas. Porque estão criando uma lei em Brasília contra a igreja. Estão criando não sei o que contra não sei o que. Gente, isso tem que acontecer. Se não acontecer, a Bíblia não se cumpre. Não é? Tem que acontecer isso aqui, ó. Sabe? Vai acontecer perseguições, vai acontecer uma série de situações. Isso é bíblico. Não é? Alguns serão presos, alguns serão inquiridos. E Jesus disse, quando acontecer isso, não preocupa não. Eu vou dar sabedoria a vocês. E a coisa vai ficar tão difícil que pais, irmãos, parentes e amigos vão nos entregar. Não é? Vão nos entregar. Não, isso aqui também é um deles, ó. Esse aí, ó. Mas pai, o senhor está fazendo isso comigo? Estou fazendo sim. Você agora é dessa religião aí, ó. Vai embora. Isso já acontece, irmão, no mundo islâmico. Não é? No mundo islâmico, na Índia, na China, Vietnã, e Malásia, Indonésia, todo mundo muçulmano, na África, em muitas regiões da África, se a pessoa se converter ao cristianismo, ele é banido de casa. Ele sai de casa, ele perde, bota para fora, põe para fora, não quer saber. Você não é mais dos nossos, não pertence à nossa família. E acabou a história. Aí o que Jesus nos fala aqui no versículo 19? Que esse é um tempo de exercer o quê? Versículo 19. É o que dizer, tempo de exercer o quê? Paciência. É o que Paulo diz em Romanos 5:8. Sede pacientes na tribulação. Aliás, 5 não, esse é Romanos 12, né? 12:2. Vê para mim, irmã Beth. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Hã? E ele antes fala da esperança, né? Fala da esperança. Não é esse versículo? Romanos 12, 10 e 12, né? Ele diz isso. Então a paciência, irmãos, é o que Jesus disse aqui, ó. Você tem que ter paciência. Isso tudo vai acontecer. Essas coisas virão. Tem que ter paciência. Os terremotos hoje estão acontecendo quase que um atrás do outro. Outro dia eu estava vendo, né, o próprio cientista que fala do terremoto, ele também mostra hein? O que é que diz? Romanos 12 e 12, né? O que é que diz aí? Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Esse é o versículo, não é? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Paciente. Não tem o que fazer, irmão. O negócio é ter paciência. Não tem o que fazer. Sabe? É esperar com paciência no Senhor. Esperar. O apóstolo Tiago, quando escreve a sua epístola, lá em Tiago, ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Já leu esse versículo? Nunca leu? Lê aí. Vocês ficam olhando para mim assim. Sabe onde é que está escrito isso? Lê? Tiago 5 e 7. Epístola de Tiago, é depois de Hebreus. Achou aí, Tiago? Capítulo 5, versículo 7. O que está escrito aí? Sede, pois, irmãos, até a vinda do Senhor.
O lavrador espera o precioso fruto da terra, até que venha chuva temporã e seródia, não é? O lavrador não espera? Você também tem que esperar. O 8, lê o 8, Mambete. Da próxima. Paciente, fortalecendo o coração. Hã? Então a paciência é o que Jesus diz aí, ó. Essas coisas irão acontecer. O que eu faço? Tem que ter paciência. Ah, mas diz que vai vir uma crise. O que eu faço? Tenho paciência. Ah, mas diz que não sei o quê. O que eu faço? Paciência. Porque o que está predito vai acontecer. E o que eu tenho que exercer nessa hora? Não adianta arrancar o cabelo da cabeça, não adianta dar tiro, não adianta nada disso, bobagem. Você vai ter que exercer a paciência. Hã? Vai ter que exercer a paciência. É o que Jesus falou aí, ó. Sabe? Tem que ter paciência. Por quê? Aí, o outro item aqui já está no versículo 20. Quando Jesus fala de Jerusalém cercada de exércitos. Esse texto aqui ainda vai se cumprir. Mas o que Israel está fazendo para que isso aconteça? Israel está bancando o durão. Hã? Essa semana a ONU se reuniu e o discurso do premier israelense foi aplaudido e muita gente apoiou, sugeriu e tal, até mesmo a nossa presidente ali, que fosse reconhecido o Estado palestino. E essa semana o governo lá de Israel autorizou a construção de mais 1.100 assentamentos lá junto da faixa dos palestinos ali. Em vez de Israel recuar, não, vai avançar mais ainda. Vai haver mais briga por aí. Para quê? Para que se cumpra a Bíblia, irmão. Israel, com essa dureza toda, ele está, vamos dizer assim, acumulando a raiva, não é? Das nações, dos seus vizinhos. O que está acontecendo no Oriente Médio? Estão derrubando Gaddafi, derrubaram o egípcio, mudou o regime na Turquia, está mudando aí no Iêmen, e por aí vai, na Síria. Estão mudando os regimes. E se você lê as entrelinhas aí dos analistas políticos, a preocupação é quem vai assumir essas nações. Sabe quem? Os radicais islâmicos. Aqueles caras que querem riscar Israel do mapa. Mas Deus vai permitir isso? Vai. Está na Bíblia. Está escrito aqui, ó. Jerusalém vai ficar cercada de exército. Saber então que é chegada a sua desolação. Essa Jerusalém que está lá, que todo mundo quer viajar para lá, né? Viaje para Jerusalém, conhece Israel. Aquilo ali vai, mais uma vez, ser destruído. Jesus falou. Olha o versículo 22. Porque dias de vingança são estes. Não está escrito vingança aí na sua Bíblia? Vingança. Vingança dos árabes. Vingança dos povos. Para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Acabou, irmão. Essa é a realidade do mundo. Aí a gente olha para a igreja, não é? A gente olha para a igreja. Qual é a palavra de Jesus para a igreja? Aqui eu acabo. Verso 36. Qual é a palavra de Jesus para a igreja? O que está escrito aí? Vamos ler? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. E em pé diante do Filho do Homem. Olha o que Jesus disse. Vigia em todo o tempo. Ora, para você ser achado digno de evitar essas coisas. Que coisas que Jesus está falando aqui? Evitar o quê? Que coisas são essas aqui? Eu falei ainda há pouco. Que coisas são essas? A glutonaria,
a embriaguez e os cuidados da vida. Evitar isso. Evitar essas coisas. Evitem isso. E você poder estar em pé. Porque diante dessa realidade, irmão, muita gente tem desanimado, muita gente tem fracassado, muita gente tem abandonado a fé, muita gente tem desistido. As pessoas desistem. Ah, mas eu orei e Deus não abriu uma porta de emprego. Emprego hoje não está fácil, não. Emprego hoje é um milagre. Você está orando por um emprego, você tem que acreditar num milagre. Um milagre. É milagre. Claro, porque as crises estão por aí, ó. O mundo já está sentindo o efeito. E a gente precisa estar em pé diante do Filho do Homem. Não permitir que essas coisas nos derrubem. Não permitir que essas coisas nos enfraqueçam. Não permitir que essas coisas não nos desanimem. Nos façam retroceder, recuar. Você sabia que Deus não tem prazer em quem recua? Sabia disso? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Está escrito lá em Hebreus, capítulo 10. Abre aí. Você não abriu Tiago? Antes de Tiago é Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Aqui, ó. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. 10 e 38. O que está escrito aí? Mas o justo da fé. E se ele, a minha alma não me agrado dele. O justo, irmão, vive de fé. Quem mantém a gente de pé? É a fé. Essa fé viva no Senhor Jesus. Nos mantermos de pé. O mundo irá de mal a pior. A Bíblia diz, Paulo falando a Timóteo, que os homens maus e enganadores, eles se multiplicarão. Mas o justo se mantém de pé. O justo é como a palmeira, não é? Que a Bíblia diz lá. O justo é como a palmeira, plantado na casa do Senhor, para florescer nos atos do nosso Deus. Então, irmãos, que você saia daqui essa noite, não desanimado, né? Olhando para a situação do mundo, falando, meu Deus, e agora? Agora não tem mais jeito, agora não. O jeito que tem, a saída que tem, não é para os lados, não é para trás, é para cima. A saída é para cima. A saída é a volta do Senhor para estabelecer o seu reino. A saída é a volta do Senhor para buscar os seus santos. A saída é a volta do Senhor para estabelecer um novo tempo nessa terra. Tempo de paz, como a Bíblia diz. Amém? Vamos ficar em pé na presença de Deus. E como sempre fazemos, nós vamos orar mais uma vez. Talvez você entrou aqui preocupado com o futuro. Meu Deus, o que vamos fazer com esse futuro que está aí? Futuro que está sendo predito. Futuro que Jesus predisse. O que eu faço diante desse futuro? O que eu faço? Hein? Você não pode desanimar. Você não pode fracassar. Você não pode recuar. Você tem que exercer fé nessa hora. E nós vamos orar por isso. Peça ao Senhor, Senhor, como disse os discípulos, aumenta-nos a fé. Os discípulos disseram isso para o Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Foi uma das palavras que Jesus disse lá em Mateus 24. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, fé. Fé. Porque essas coisas roubam a nossa fé. Mas Jesus quer aumentar a tua fé.